que habita no abrigo de Deus morará sob sombras de amor. Sobre ele não virá nenhum mal. Em suas asas feliz morará. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só assim encontrarei paz e profundo amor. Meu deleite é com Deus, comunhão, desfrutar e pra sempre seu nome exaltar. O que habita no abrigo de Deus certamente será muito feliz. Anjos guardarão sua saúde e seus pés nunca resvalarão. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só assim encontrarei paz e profundo amor. Meu deleite é com Deus, comunhão, desfrutar e pra sempre seu nome exaltar. O que habita no abrigo de Deus para sempre seguro estará. Cairão 1000 ao seu lado, mas a ele não virá mortandade. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só assim encontrarei paz e profundo amor. Meu deleite é com Deus, comunhão, desfrutar e pra sempre seu nome exaltar. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só assim encontrarei paz e profundo amor. Meu deleite é com Deus, comunhão, desfrutar e pra sempre seu nome exaltar. E pra sempre seu nome exaltar. Esta manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, onde opera os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, estaríamos vendo o quê? A vinda do reino de Deus, conforme a promessa de Cristo. Tudo isto vem em uma forma progressiva, como viu o profeta Daniel quando viu a vinda do reino de Deus, nessa pedra não cortada por mãos,
que o rei Nabucodonosor também viu, a qual foi cortada do monte. O monte representa a Igreja de Jesus Cristo, onde essa pedra é cortada no tempo final. E Daniel viu esta pedra não cortada por mãos no tempo final, no tempo dos pés de ferro e de barro cozido do reino dos gentios. Essa pedra diz que logo cresceu e se fez um grande monte, ou seja, um reino, o qual é o glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porém, vejam vocês, disse que veio e feriu a imagem nos pés de ferro e barro cozido, e depois essa pedra cresceu. Não disse o precursor da primeira vinda de Cristo, João Batista, a ele convém crescer e a mim minguar? E não disse o mesmo precursor da segunda vinda de Cristo, a ele convém crescer e a mim minguar? A quem convém crescer? A essa pedrinha, não cortada por mãos, em sua segunda vinda. Essa é a pedra que crescerá e formará esse grande reino milenial. Agora vejam como vem o reino de Deus no último dia. E vem o Filho do Homem em seu reino com seus anjos. Vem na forma de uma pedrinha não cortada por mão humana. Essa é a pedra que vem em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Essa é a pedra prometida ao vencedor, onde diz: ao que vencer, eu lhe darei do maná escondido. E lhe darei uma pedrinha branca. Vamos ler. Apocalipse 2, versículo 17. O que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. E lhe darei uma pedrinha branca. E na pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Agora, a pedrinha branca, que é a segunda vinda de Cristo, vem com o quê? Com um nome novo. E diz, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E como o receberá? Pois tem que receber essa pedrinha branca, que é a segunda vinda de Cristo. A vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana. É a palavra encarnada em um homem. Agora em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, diz: ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e nunca mais sairá dali. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu, de meu Deus, e meu nome novo. Agora, podemos ver que Jesus Cristo tem um nome novo, o qual recebeu quando subiu vitorioso ao céu. Porque assim como Jacó, quando obteve a vitória, recebeu um nome novo, o qual lhe pôs o anjo do pacto, o anjo do Senhor, quando lhe perguntou: qual é teu nome? E ele disse: Jacó. E o anjo lhe disse: não se chamará mais teu nome Jacó, porque lutaste com Deus e venceste, e tens lutado também com os homens e venceste. Se chamará teu nome Israel, que significa príncipe com Deus. E agora também podemos ver a Pedro, que era Simão, o qual venceu e foi mudado o seu nome por Pedro. E Saulo de Tarso, quando creu em Cristo, recebeu a Cristo, venceu e recebeu também uma mudança de nome. E recebeu por nome Paulo. Assim temos exemplos em toda a Escritura destas mudanças de nome, pelo qual uma bênção grande veio com essas mudanças de nome. Por exemplo, Abraão
e Sarai não podiam ter um filho, e já Abraão tinha 99 anos de idade e Sara 89. Porém, Deus mudou o nome, acrescentando a Abraão 2 letras em espanhol. São 2 letras acrescentadas. E a Sarai eliminou o I. Isso em espanhol. E assim, o nome teve uma mudança. Em outros idiomas, pode ter uma letra acrescentada como H, o nome de Sara. O de Abraão, pois, tem 2 letras acrescentadas. Um é o H e a outra um A adicional. Porém, vejam como em algo que, quem sabe, para algumas pessoas não tem muito sentido, para Deus, sim tem sentido, porque de outra forma, não haveria dito a Abraão. Agora, Abrão, teu nome será Abraão, porque o nome Abraão significa pai de nações, de muita gente. E o de Sara tem também seu significado, o qual também tem a ver com a posição de princesa que ela tinha. E também dela sairiam nações, por meio da união com Abraão e do filho que teria por meio de Abraão. E quando Deus mudou o nome a Abraão e Sara, aos 99 anos de idade, Sara, com 89 anos, recebeu também uma transformação. Uma mudança veio para ambos. E um homem de 99 anos pôde ter um filho por meio de sua esposa de 89 anos de idade. Agora, busquem vocês uma mulher de 89 anos com um esposo de 99 anos que diga, vamos ter um filho. Todo mundo riria dela. Porém, sem dúvida, Abraão e Sara estavam esperando um filho, ainda que já estavam anciãos. Porém, eles tinham uma promessa divina. Deus havia dito que teriam um filho. E Deus cumpre sua promessa, ainda que para algumas pessoas se tarde em cumprir essa promessa. Porém, recordem, Deus tem tudo programado e Ele cumpre o que Ele prometeu no tempo que Ele determinou quando fez essa promessa. Agora vejam vocês o tipo e figura. Encontramos que Abraão, tendo 99 anos de idade, já estava entrando para o ano 100. E o que significa o ano 100? Cada 50 anos, o ano 50 é ano de jubileu para o povo hebreu. E na vida de Abraão, no qual está representado o povo hebreu, como também está representado em Isaac e Jacó, encontramos que para Abraão, o ano 100 era o ano de seu segundo jubileu. Porque seu primeiro jubileu foi no ano 50. E depois, no ano 100, vem a ser seu segundo ano de jubileu. E ao ter essa transformação de seu corpo e sua esposa conceber, sua esposa Sara conceber e ter um filho, causaria jubileu a Abraão ou não causaria um grande jubileu ter um filho, o qual Deus prometeu e o qual veio no tempo assinalado por Deus? No segundo ano de jubileu de Abraão, veio o filho prometido. Agora, na primeira vinda de Cristo se cumpriu o primeiro ano de jubileu. E para a segunda vinda de Cristo é o segundo ano de jubileu, representado no ano 100 da vida de Abraão. É a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e do anjo forte que desce do céu e do Filho do Homem com seus anjos. É a vinda do Filho prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para a descendência de Abraão. E essa é a promessa.
que ele, neste tempo final, tem que estar cumprindo conforme a sua palavra. E do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco, como a neve. Recorreremos esta senda, ou seja, este caminho, outra vez, ou seja, uma vez mais. Assim disse Elias em sua quarta manifestação. Porque o ministério de Elias teria uma quinta manifestação, e a teria com esse cavaleiro que vem nesse cavalo branco. E diz que será do ocidente. Do ocidente virá o cumprimento do filho prometido, do filho de Abraão, representado em Isaac. A segunda vinda de Cristo. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e de Apocalipse capítulo 10 tem que ser cumprida em e do ocidente. Portanto, no ocidente tem que vir o verbo, a palavra, encarnada a palavra onde? Em um homem do ocidente. Para assim cumprir-se a vinda do reino de Deus com seus anjos neste tempo final. Para Cristo poder chamar e juntar aos seus escolhidos com grande voz de trombeta em sua manifestação como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 com seus anjos, e para depois produzir Cristo cumprir a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E depois nos levar à ceia das bodas do Cordeiro com corpos eternos. E logo tornar-se ao povo hebreu, o qual o está esperando, com o trono de Davi preparado para que se sente no trono de Davi. E Cristo, em sua vinda, e para sua vinda disse: ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Agora, Jesus Cristo, quando venceu e subiu ao céu vitorioso, se sentou no trono do Pai, no céu. Porém, esse não é o trono de Jesus. O trono de Jesus é o trono de Davi, do qual deu testemunho o arcanjo Gabriel no capítulo 1 de São Lucas, quando disse à Virgem Maria, capítulo 1, versículo 30 em diante, diz, de São Lucas: então o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E agora conceberás em teu ventre, e darás à luz um filho, e chamarás seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. E a promessa de Cristo é: ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo em meu trono, nesse trono de Davi. E todos os escolhidos de Deus foram lavados no sangue de Cristo, creram em Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. E o que diz para estas pessoas que passaram por esta etapa gloriosa do programa divino? Em Apocalipse capítulo 1, versículos 4 em diante diz: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós, do que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono, e de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, ao que nos amou e nos lavou de nossos pecados com seu sangue, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja glória e império pelos séculos dos séculos. Amém. E no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 8 ao 10 diz: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso,
que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque tu foste morto, e com teu sangue nos redimiu para Deus de toda linhagem e língua e povo e nação, e nos fez para nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora vejam como Deus esteve fazendo um povo, uma nação de reis e sacerdotes, assim como disse do povo hebreu, e dos levitas, onde incluiu a todo o povo hebreu também. No Êxodo, nos diz algo. Êxodo fala algo muito importante que não podemos deixar passar por alto. Êxodo 33, por aí, vamos ver o que nos diz Cristo. Digo Cristo porque é o Espírito mesmo de Cristo, o qual falou ali no tempo passado. Vamos ver o que ele diz. Falando a respeito destes reis ou sacerdotes. Capítulo 19, versículo 6, diz: um pouquinho antes, diz, capítulo 19, versículo 3 ao 6 diz: e Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou desde o monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós vistes o que fiz aos egípcios, e como os tomei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se deres ouvido à minha voz, e guardares meu pacto, vós sereis meu especial tesouro sobre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós me sereis um reino de sacerdotes e gente santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. E porquanto o povo hebreu é o Israel terrenal, a descendência de Abraão segundo a carne, e a igreja do Senhor Jesus Cristo é a descendência de Abraão segundo a fé, e é o Israel celestial. Agora o Israel celestial, por meio de crer em Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo, fomos redimidos com seu sangue, e Ele nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, para reinar com Cristo em seu glorioso reino milenial e por toda a eternidade. O Israel celestial, a igreja de Jesus Cristo, é um povo de reis e de sacerdotes, para reinar com Cristo por toda a eternidade. É o Israel celestial. Ele nos redimiu com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes. E estes reis e sacerdotes são da ordem de Melquisedeque, do sacerdote do templo que está no céu e do rei do céu. Ou seja, que nós pertencemos à realeza celestial. Ainda que você, quem sabe, não sabia, porém agora sim o sabe. Não há realeza mais alta que a celestial, que é de Deus. Deus é o Rei de toda a criação, e nós somos seus filhos, e, portanto, somos reis e sacerdotes também. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante diz: e vi tronos, e se sentaram sobre eles os que receberam poder de julgar. Há tronos, e se há tronos preparados, há reis que têm que se sentar neles. E esses são os reis e sacerdotes, os filhos do rei Melquisedeque, os filhos do rei dos reis e senhor dos senhores, os filhos do rei do universo que é Deus,
o qual se fez homem, se fez carne e habitou entre os seres humanos e foi conhecido pelo nome de Jesus. Esse é o Rei do Universo. Esse é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Criador de todas as coisas. Esse foi o que criou os céus e a terra. E no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus. Este era no princípio com Deus, por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. São João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. E São João, capítulo 1, versículo 14 diz: E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando se fez carne e habitou entre nós, o conhecemos pelo nome de Jesus de Nazaré. É o Verbo Criador de todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso que criou o seu próprio corpo teofânico. E desde seu corpo teofânico da sexta dimensão, criou todas as coisas e depois criou para si um corpo de carne no ventre de Maria, chamado Jesus, para pagar o preço da redenção, na nossa redenção, para nos redimir, para voltarmos a Deus. Agora vejam quem é nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o Deus Criador dos céus e da terra, que se fez homem e habitou em meio do povo hebreu. Ele é o Melquisedeque do Antigo Testamento. Ele é o Jeová do Antigo Testamento. Ele é o anjo do pacto, o anjo do Senhor do Antigo Testamento. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós somos seus filhos, que ele trouxe a existência deste planeta Terra, nesta nova criação que ele está realizando. E ele, ao se fazer carne e viver entre nós, vem a ser o primeiro dessa nova criação. E também é o primeiro da criação na sexta dimensão. Assim que ele tem o principado em tudo. E nós somos a continuação da criação de Deus, que começou com nosso amado Senhor Jesus Cristo. E por isto é que somos reis, porque Ele é rei. Se o seu pai se o pai de uma pessoa é rei, pois essa pessoa é um príncipe que algum dia virá a ser rei. E suas filhas são princesas para ser rainhas no tempo correspondente. E agora vejam vocês, também ele é o sumo sacerdote Melquisedeque do templo que está no céu. E portanto nós, sendo seus filhos, somos sacerdotes também desta ordem sacerdotal celestial. Ou seja, que não é de uma ordem sacerdotal terrenal, senão celestial. E por isso é que estaremos no glorioso reino de Deus, aqui na terra, no reino milenial, e logo por toda a eternidade, como reis e como sacerdotes, reinando com Cristo e ministrando com Cristo no reino de Deus, porque esse reino tem a parte política, e para a parte política nós somos o quê? Reis. E tem também a parte religiosa, e para a parte religiosa nós somos o quê? Sacerdotes. Isso é um reino perfeito, um reino que tem as duas partes mais importantes que se necessita em um reino: a parte religiosa e a parte política. E a parte religiosa e a parte política, Jesus Cristo a realiza, a manifesta, a opera como rei e como sacerdote. E seus filhos, trabalhando com ele em seu reino, estarão também como reis e como sacerdotes. Ou seja, que tudo o que seja, ou tudo o que se realize nesse reino, será dirigido ou governado por nosso Senhor Jesus Cristo e sua igreja.
Ninguém poderá dizer, eu vou estabelecer uma lei por aqui. Isto corresponde à parte política ou civil. E tem que sair. Toda ordenança e toda lei tem que sair do trono do Senhor, onde estarão com Ele seus filhos, reinando. Qualquer pessoa poderá dizer, eu vou fazer um grupinho religioso por aqui para servir a Deus. Essa é a parte religiosa. E isso tem que sair de Melquisedeque como sumo sacerdote e de todos os filhos e filhas de Deus que são os sacerdotes desse reino. São a ordem sacerdotal. E todo religioso estará dirigido por Cristo como sumo sacerdote, como Melquisedeque, o sumo sacerdote, com seus filhos, que são sacerdotes também, filhos e filhas, que são os redimidos pelo sangue de Cristo, os quais foram feitos reis e sacerdotes. Para quê? Para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Por isto é que para o tempo final, no programa divino, se entra a uma nova etapa, onde Cristo faz essa conexão e faz esse entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. E aí, nossas vidas estão sendo entrelaçadas também. E de pessoas comuns e correntes em nossa vida terrenal. Muitos são obreiros da construção, outros trabalham em lojas ou em oficinas ou em alguma outra coisa, homens e mulheres. Porém, para o reino de Deus, nós somos muito mais que simples homens da construção, ou de oficinas, ou de lojas. Para o glorioso reino milenial que vem, nós somos reis e sacerdotes. Ou seja, que este trabalho terrenal que nós temos aqui na Terra é temporário. Isto o temos no que, enquanto chega a nossa posição que Deus elegeu para cada um de vocês e para mim também, a de reis e sacerdotes. Porém, vejam, estivemos passando por esta etapa e, portanto, temos aprendido o que é viver em um corpo de carne humana, mortal, corruptível e temporária. Assim que esta experiência única que estamos obtendo servirá para que quando estejamos no corpo eterno saibamos como é a vida nestes corpos mortais nos quais viverão as pessoas durante o reino milenial, porém nós estaremos em um corpo eterno. Por isso é que diz que a criança morrerá de 100 anos e o pecador de 100 anos será maldito. Porque se aos 100 anos todavia é um pecador, se acaba o tempo e já o que tem e recebe é maldição. É que para o reino milenial vão entrar muitas pessoas que estão vivendo neste tempo final e a maioria serão latino-americanos e caribenhos. E durante esse tempo, continuarão escutando a pregação do Evangelho do Reino, porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Onde estava a glória do Senhor, a glória de Deus manifestada antes no templo? No lugar santíssimo, sobre o propiciatório. E no templo do Senhor Jesus Cristo, onde estaria manifestada a glória de Jesus Cristo em sua vinda com seus anjos? No lugar santíssimo de seu templo espiritual, que é a era da pedra angular, e do conhecimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos vindo em seu reino, é que será cheia a terra, o planeta Terra completo com todos os seus habitantes, para obter o conhecimento
da vinda do Filho do Homem em seu reino com seus anjos neste tempo final, ou seja, que durante o reino milenial se estará pregando a segunda vinda de Cristo com seus anjos, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Assim como durante estes 2000 anos que se passaram, se esteve pregando com a mensagem do Evangelho da Graça, a primeira vinda de Cristo, como Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário, e lavando os nossos pecados com seu sangue. Essa foi a mensagem da dispensação da graça, que esteve sendo pregada durante estes 2000 anos que se passaram. É a manifestação do Espírito Santo nos crentes em Cristo, em sua primeira vinda e sua obra de redenção na cruz do Calvário. Agora vejam vocês, assim como foi durante estes 2000 anos que se esteve pregando a primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, para nós podemos obter o novo nascimento. Durante o reino milenial se estará pregando a segunda vinda de Cristo. Se estará dando a conhecer o que foi o cumprimento da segunda vinda de Cristo com seus anjos, como juiz de toda a terra e como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E desse conhecimento será cheio todo o planeta Terra e dos benefícios da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem em seu reino, para o estabelecimento do reino de Deus neste planeta Terra. Temos visto a vinda do reino. A Jesus Cristo perguntaram os discípulos antes de ser raptado, antes de ir, perguntaram: restaurarás tu o reino de Israel neste tempo? Ele disse: não toca a vós saber, ou seja, conhecer os tempos e as estações que o Pai colocou em seu poder. Por quê? Porque não seria revelado esse mistério a eles ali. Porque esse mistério estava prometido para ser revelado aos filhos e filhas de Deus, à Igreja de Jesus Cristo, neste tempo final, na vinda do reino de Deus, com os anjos do Filho do Homem. Assim que a vinda do reino de Deus para este tempo final é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, para o estabelecimento do reino de Deus neste planeta Terra. Cristo, falando em São Lucas, capítulo 21, nos diz da seguinte maneira. Versículo 27 em diante de São Lucas 21 diz: então verão o Filho do Homem que virá em uma nuvem, com poder e grande glória. Quando estas coisas comecem a acontecer, erguei-vos e levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima, ou seja, vossa transformação. Também lhes disse uma parábola: olhai a figueira e todas as árvores, quando já brotam, vendo-a, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também vós, quando vejais que acontecem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Desde 1963, vimos no céu o sinal do Filho do Homem. E esse sinal, juntamente com o sinal do povo hebreu regressando à sua terra, nos falam da vinda do reino de Deus para ser estabelecido nesta terra. Quando vimos ao povo hebreu regressando à sua terra, desde o ano ou década de 40 em diante, era sinal de que a vinda do reino de Deus estava próxima, de que a vinda do Filho do Homem com seus anjos no reino de seu Pai estava próximo. E agora estamos vivendo no tempo em que já temos visto o povo hebreu em sua terra. A figueira reverdeceu, lançou suas folhas, e temos visto o sinal do Filho do Homem no céu. E corresponde a todos os filhos e filhas de Deus ver neste tempo final a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo no tempo final. É a vinda da palavra encarnada em um homem. E isso é a vinda
do Filho do Homem com seus anjos vindo em seu reino, vindo em sua igreja manifestado neste tempo final. O reino de Deus entre vós está. Assim disse Jesus Cristo 2000 anos atrás, porque Ele, o Filho do Homem, estava ali presente. E para a segunda vinda de Cristo, para a vinda do Filho do Homem no último dia, o reino de Deus estará em meio da raça humana, na forma de uma pedrinha que crescerá e formará um grande monte, ou seja, um grande reino, o glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para isso é que vem o Filho do Homem com seus anjos, que é a vinda da palavra encarnada em um homem, onde estarão os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda ocasião. É a vinda do Verbo, a palavra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é Jesus Cristo em Espírito Santo vindo neste tempo final, em sua manifestação em carne humana, em seu anjo mensageiro. Agora, viram simples que é a vinda do reino e o tempo e o território? Vimos a vinda do reino. Vimos o que é a vinda do reino. Vimos que o Filho do Homem disse, Cristo disse, que o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai. Vem o Filho do Homem no reino de seu Pai com seus anjos para este tempo final. E temos visto o tempo, que é o sétimo milênio, e também a era da pedra angular. E temos visto também que é o fim do século, o tempo da colheita. E temos visto que é também o tempo da era da pedra angular, onde todas estas coisas tinham que ser cumpridas para este tempo final. Porém, tudo isto, disse o precursor da segunda vinda de Cristo, seria tão simples que, se não vigiarmos, passaremos por alto e nem saberemos que tudo isto foi cumprido. Porém, ele disse que o sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, diz que será em simplicidade. Diz que será como a vinda de João Batista e como o nascimento de Jesus ali em um estábulo. Página 472 do Livro dos Selos. Agora virá o sétimo selo, a segunda vinda de Cristo sendo cumprida, como o nascimento de Jesus em Belém de Judéia e como a vinda de João Batista. João Batista é o terceiro Elias. E a vinda do sétimo selo vem como João Batista, porque vem como Elias em sua quinta manifestação. Também vem como Moisés em sua segunda manifestação. E vem como Jesus em sua segunda manifestação. Porém, o véu de carne, onde virá essa manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, o véu de carne, o anjo de Jesus Cristo, nem será Moisés, nem será Elias, nem será Jesus. Por isto, quando João quis adorá-lo, o anjo disse: olha, não faças, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, que têm ou retêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Porque os verdadeiros adoradores, disse Jesus, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Agora temos visto este mistério da vinda do reino de Deus. Temos visto o tempo, temos visto que era para o sétimo milênio, que é o último dia e dia do Senhor. E temos visto que era também para a era da pedra angular. E temos visto o território que é o ocidente, ou seja, o oeste, o continente do oeste, a parte do continente do oeste correspondente à América Latina e o Caribe.
temos visto este mistério da vinda do reino, o tempo e o território. Que Deus nos ajude para poder ver cara a cara, como disse São Paulo. Agora conhecemos em parte. Porém, quando venha o que é perfeito, que em parte será tirado. E então conheceremos como somos conhecidos e veremos cara a cara. Que nós possamos ver cara a cara a vinda do reino, o tempo e o território. E ver que nos caiu a maior bênção de todas as bênçãos do céu a nós, na América Latina e o Caribe. E possamos dar graças a Cristo por esta bênção tão grande. Logo se tornará esta bênção ao povo hebreu. Porém, enquanto está na América Latina e o Caribe, estaremos aproveitando esta bênção tão grande para servir a Cristo, trabalhar em sua obra e glorificar seu nome. E assim receber todas as bênçãos contidas na vinda do reino de Deus neste tempo e neste território. E assim dar graças a Cristo, porque o que Ele prometeu o está cumprindo neste tempo final. E tudo em simplicidade, para que assim as pessoas simples possam compreender todos estes mistérios do reino de Deus correspondentes a este tempo final. Que as bênçãos do reino de Deus sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E breve, todos os escolhidos que faltam por ser chamados e juntados, chegue a mensagem e sejam chamados e juntados. Escutem assim a grande voz de trombeta ou trombeta final. A trombeta do Evangelho do Reino revelando o mistério da vinda do reino de Deus com seus anjos e o Filho do Homem vindo em seu reino. E sejam assim juntados todos os escolhidos que faltam e se complete assim o número dos escolhidos de Deus, do corpo místico de Cristo. E sejam ressuscitados os mortos em Cristo, e nós os que vivemos sejamos transformados. E todos tenhamos o corpo eterno, e estejamos como reis e sacerdotes, para reinar com Cristo no glorioso reino milenial. E sejamos raptados e levados a ser das bodas do Cordeiro no céu, neste tempo final, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes. E os que, através desta conferência gravada em vídeo, estariam ou estão escutando esta conferência. Que Deus abençoe, que Deus os guarde, e muito obrigado por vossa amável atenção. E deixo novamente com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Que Deus abençoe e os guarde. E até a próxima ocasião em que estarei novamente com vocês, para continuar dando-lhes testemunho de todas as bênçãos de Deus para todos nós. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Que Deus te abençoe, Miguel. E já nos veremos em breve, seja neste corpo ou no novo corpo, no qual todos estaremos. Deus os abençoe. Está fazendo maravilhas, em cada era está fazendo maravilhas. Isto é cumprindo o que Ele prometeu.
Deus está fazendo maravilhas, em cada era está fazendo maravilhas. Isto é